amigo, tudo bem? Beleza? Estamos aqui para mais uma super videoaula com o seu professor de biologia preferido, professor Roque Alves. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da histologia, que é aquela ciência responsável pelo estudo dos tecidos. Nós já tivemos várias aulas de histologia. Aprendemos que os animais são formados por 4 tipos de tecidos, que é o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Nós já aprendemos aqui sobre o tecido epitelial e sobre as diferentes classes de tecido conjuntivo nas aulas anteriores. E a aula de hoje é a aula sobre o tecido muscular, beleza? Então, um tecido muito cobrado em vestibular, então preste muita atenção nessa aula para que a gente possa apresentar as principais características desse tecido, que é o tecido muscular, ok? Então, o tecido muscular, ele, assim como eu já apresentei para você, né, um tecido é formado por um conjunto de células especializadas, um conjunto de células que possuem a mesma função, certo? E o nome da célula muscular, você pode chamar ela de célula muscular, como o próprio nome já fala, ou miócito, né, que é o nome mais certo. Os miócitos são exemplos, são nomes dados às células musculares, ok? E a célula muscular, para que ela serve? Então presta atenção. A principal função do tecido muscular é realizar contrações. Então você sabe muito bem que os músculos contraem e é por isso que eles existem. Esses movimentos, esse movimento de contração que é realizado pelas células musculares é o que torna esse tecido tão importante, porque as contrações musculares são extremamente para qualquer tipo de movimento realizado pelo corpo. Então todos os movimentos que os animais fazem, certo? São feitos pelas contrações musculares, são feitos pelo tecido muscular, que são formados por células musculares. Muito bem. E como que é a célula muscular? Vamos aprender um pouquinho sobre a diferença da célula muscular das outras? Então perceba que a célula muscular é uma célula alongada, né? Ela é diferente das outras células que tem formato redondo, diferente do neurônio. Então a célula muscular ela vai ter esse formato alongado, característico aqui. Uma característica da célula muscular, como nós vamos apresentar, é que ela pode possuir mais de um núcleo, certo? Então existem células musculares que possuem um núcleo e possuem células musculares que possuem mais de um núcleo, ok? A célula muscular ela é muito rica em mitocôndrias, que são aquelas organelas especializadas na produção de energia, ok? Então presta atenção. Por que a célula muscular tem muitas mitocôndrias? Porque para realizar a contração muscular é preciso energia. Então é por isso que nas células musculares você vai ter um monte de mitocôndrias, que são essas organelas responsáveis pela produção de energia, que é fundamental para que haja a contração muscular. Ok? Células alongadas, células que podem ter mais de um núcleo, células com grande número de mitocôndrias, células com grande número de proteínas, certo? É um tecido especializado, fundamental para que haja as contrações musculares. Outra característica do tecido muscular, que ele é altamente vascularizado. Lembra o que é vascularizado? Artérias e veias. Então o tecido muscular é um tecido que exige muito nutriente, exige muito oxigênio, exige muito sal mineral, exige glicose. Então uma característica da célula muscular, do tecido muscular, é que ele é altamente vascularizado. Muito vaso sanguíneo precisa estar chegando lá no tecido muscular para que esse tecido possa receber os nutrientes que ele precisa. Além dele ser altamente vascularizado, ele é altamente inervado, ou seja, ele tem muitos neurônios em meio aos músculos, porque o que vai fazer o músculo contrair são os neurônios, certo? Então o seu sistema nervoso que vai controlar as contrações musculares. Então, associado sempre ao tecido muscular, vai ter nervos, haverá tecido nervoso, beleza? Então, é isso, um tecido vascularizado e altamente inervado, que é uma característica aí do tecido muscular. É um tecido que é grande consumidor de energia, como eu disse, ele tem muitas mitocôndrias, né? Ele exige muito nutriente para cumprir as suas funções, a célula muscular, e é um tecido importante na produção de calor. Você sabe muito bem que quando você pratica uma atividade física, seu corpo esquenta, porque as contrações musculares produzem calor. Isso é fundamental para que os mamíferos, as aves, muitos animais possam sobreviver.
Não é à toa, por exemplo, que quando você está com muito frio, qual a primeira reação do frio? Você começa a tremer de frio, né? Por que você treme de frio? Você treme de frio porque seu corpo está fazendo contrações involuntárias para aquecer, porque você está com muito frio e as contrações musculares produzem calor, beleza? Não esqueça disso, tá? É uma adaptação do nosso organismo, dos organismos de vários animais, né, para o frio, essas contrações involuntárias, esses tremores que acontecem quando a gente está com frio, beleza? Muito bem. Então, é uma célula, como eu disse, né, apesar de todas essas características, com grande quantidade de proteínas, mas duas proteínas são muito importantes dentro da célula muscular. É lógico que vão possuir outras proteínas, mas essas duas são muito importantes. Quais são elas, professor? A actina e a miosina, certo? As células musculares, elas vão se unir em fibras. E essas proteínas também. Então, dentro da célula muscular, você vai possuir as fibras de actina, como você está vendo, que são as mais fininhas, e as fibras mais grossas, chamadas de miosina. E para que essas proteínas servem, professor? É o deslizamento das fibras de actina e de miosina que vão favorecer a contração muscular. Porque a contração muscular é isso, né? É o aumento e a diminuição do tamanho da célula muscular. E esse aumento e essa diminuição da célula muscular acontece por vários fatores, mas o principal fator importante para isso é o deslizamento das fibras de actina e de miosina, que favorece com que a célula muscular possa realizar os movimentos de contração e esse movimento de contração possibilitar os movimentos do organismo, do seu organismo, de qualquer ser vivo aí que se movimenta, que se locomove, né? No caso os animais, estamos falando de animais, né, que possuem tecido muscular, e esses movimentos só podem ser realizados por causa das contrações musculares, e essas contrações musculares só acontecem devido aos deslizamentos das fibras de actina e miosina, que são fibras formadas de proteínas que são muito importantes aqui no funcionamento da célula muscular, no tecido muscular como um todo, ok? Muito bem. Então, para que haja contração muscular, né, que é essa função principal do tecido muscular, como eu já disse, tem que haver o deslizamento das fibras de actina e de miosina, certo? Mas existem sais minerais que são muito importantes para a contração muscular, que é o cálcio e o potássio. O cálcio e o potássio, o magnésio também está envolvido com isso, eles são íons que são fundamentais para que haja contração muscular. Por exemplo, um grande problema relacionado à contração muscular são as câimbras. Você já deve ter sofrido de cãibra. O que é cãibra? É quando o músculo contrai e não consegue mais descontrair, certo? Isso pode ser por falta de sais minerais, como o cálcio. Pode ter vários outros problemas, mas o cálcio é muito importante. Todo mundo sabe que se você comer banana, por exemplo, você evita as câimbras, porque a banana é fonte de cálcio, é fonte de potássio, certo? É um alimento muito importante para o bom funcionamento do tecido muscular. Então, além do deslizamento das fibras de actina e miosina, os sais minerais cálcio, potássio e magnésio estão envolvidos na contração muscular. E é por isso que os seus ossos possuem células chamadas de osteoclastos, que vão retirar o cálcio dos ossos, jogar no sangue para que esse cálcio possa atuar na contração muscular, ok? Muito bem, certo? Então perceba aí, ó, deslizamento das fibras de actina e miosina, os minerais importantes para que haja contração muscular. E não se esqueça que para que haja contração muscular é necessário energia, ATP, que é a molécula de energia produzida pela mitocôndria, e é por isso que a célula muscular tem um monte de mitocôndrias para realizar a contração muscular, que precisa de energia, precisa de sais minerais, né? É uma célula muito importante para a locomoção e o funcionamento do organismo como um todo, ok? Muito bem. Bem, os tecidos musculares são divididos em 3 tipos. Nós temos o músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. Então nós vamos aprender sobre cada um desses músculos agora, certo? Então o primeiro músculo que nós vamos aprender é o músculo estriado esquelético. O que é isso? O que é um músculo estriado? As estrias, é diferente dessas estrias que você está pensando, certo? Não é aquelas estruturas que ficam, né, nos vasos sanguíneos e tudo mais.
As estrias, elas são estruturas que existem em certos tipos de tecidos muscular que fazem com que o tecido muscular tenha uma contração rápida. Então, os músculos estriados, eles são músculos que possuem uma contração rápida. Geralmente, em provas de vestibular, eles pedem para você classificar o tipo de contração que aquele músculo vai ter. Então, o músculo estriado esquelético, como o próprio nome já fala, ele é estriado e ele vai possuir contração rápida. E quais são esses músculos estriados esqueléticos, professor? O nome é estriado esquelético porque eles estão diretamente ligados ao esqueleto, certo? São esses músculos aqui, ó, que você conhece muito bem, o bíceps, o tríceps, o glúteo, os músculos abdominais, né, o trapézio, né, a panturrilha. Todos esses músculos aí, eles são considerados músculos estriados esqueléticos. Eles estão ligados ao esqueleto, associados ao esqueleto, auxiliando na sua movimentação, na sua locomoção. Então, vários exemplos que você sabe de músculo. Então, uma característica desses músculos é que eles têm a contração rápida. Então, muitas vezes você precisa de uma contração rápida dos músculos estriados esqueléticos. Uma outra característica é que a contração dos músculos estriados esqueléticos é uma contração voluntária, ou seja, você controla as contrações do músculo estriado esquelético. Então você pode contrair o bíceps, você pode contrair a panturrilha, você pode contrair o abdômen, você pode contrair o glúteo, os músculos intercostais. Então você pode contrair porque você controla eles. Então lembra disso, ó. Músculo estriado esquelético, contração rápida e contração voluntária são os músculos associados ao esqueleto. Ok? Muito bem. Existem partes do cérebro, né, principalmente o cerebelo, que controla os músculos voluntários. Está ligado ao equilíbrio e à contração dos músculos voluntários. São uma parte do cérebro só para controlar esses músculos aí. Os músculos estriados esqueléticos. Tudo bem? Então perceba aqui a presença do músculo, das estrias, né, que são estruturas aí que vão favorecer uma contração rápida e eficiente dos músculos estriados esqueléticos. E uma outra coisa importante, as células do músculo estriado esquelético são células polinucleadas, podem ter mais de um núcleo, beleza? Que é importante, que diferencia esse tecido muscular dos outros que nós vamos aprender, ok? Muito bem. Então, além do músculo estriado esquelético, né, nós temos o tecido muscular liso. O que é isso? Quando a gente fala que o tecido muscular é liso, é porque ele não possui estrias. Lembra para que as estrias servem? Para uma contração rápida. Então o músculo liso, que a gente chama, o tecido muscular liso, ele vai ter uma contração lenta. Ele é formado por fibras fusiformes, né? O núcleo é alongado, apenas um núcleo, e a contração é como dos músculos lisos? A contração é lenta e involuntária. Professor, aonde que eu encontro esse tipo de músculo, que é o músculo liso? Nós encontramos nos nossos órgãos internos. Por exemplo, o músculo que existe no útero é um músculo liso. O músculo que existe no esôfago, que vai fazer os movimentos peristálticos no estômago, no intestino, são músculos lisos. Os músculos que envolvem as artérias são músculos lisos. Os músculos eretores de pelo na nossa pele são músculos lisos. Não precisam de uma contração rápida, certo? E uma característica, além da contração ser lenta, já que não existem estrias, é uma contração involuntária, né? Você não controla os seus movimentos peristálticos, você não controla as contrações uterinas, certo? Então, é um tipo de tecido muscular que possui a contração lenta e a contração involuntária, ao contrário lá do tecido estriado esquelético. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Perceba a diferença do músculo estriado esquelético com o músculo liso. Perceba que no músculo liso você tem mais substâncias intercelulares, né? Você tem uma eficiência menor da contração, já que são músculos que não precisam de uma rotina de contrações tão eficiente quanto o músculo liso, que nós aprendemos anterior a esse, certo? Então nós aprendemos sobre o músculo estriado esquelético, nós aprendemos sobre o músculo liso, que é esse que existe nos órgãos internos, e para finalizar, nós temos o músculo cardíaco, certo? Chamado de miocárdio. Já ouviu falar sobre essa palavra? Miocárdio é o tecido muscular estriado cardíaco. Ele é estriado, portanto vai ter uma contração rápida. E aonde que a gente encontra um músculo cardíaco? Poxa, no coração.
né? Então, no nosso coração, que é o músculo mais importante do nosso corpo, que é o músculo mais forte do nosso corpo, nós possuímos um tecido especial muscular, que é o músculo estriado cardíaco. E a contração dele é rápida ou lenta? Contração rápida. Perceba que ele é um músculo estriado. E outra coisa, voluntária ou involuntária? Você sabe muito bem que você não pode parar o seu batimento cardíaco quando você quer. Você não tem que lembrar de bater o coração. Então, o músculo cardíaco, a contração dele é rápida e involuntária, certo? Então, as fibras que formam o tecido cardíaco podem ter um ou mais núcleos, certo? Pode ter 2 núcleos centrais, e o músculo cardíaco é conhecido como miocárdio. Muita gente lembra do infarto no miocárdio, né? Então, miocárdio é o nome do músculo cardíaco, que é o tecido muscular estriado cardíaco. E uma outra característica que existe no músculo cardíaco é a presença dos discos intercalares. São discos que estão associando as células do tecido cardíaco, que favorece com que o coração e o músculo cardíaco como um todo tenham uma contração muito eficiente, né, das câmaras que formam o coração, os átrios e os ventrículos, que participam do transporte, né, do envio de sangue para todo o organismo. Para que o coração possa ter um batimento certinho, organizado, os discos intercalares que existem no tecido do músculo cardíaco são muito importantes, beleza? Então nós temos esses 3 tipos de tecido muscular. O tecido muscular estriado esquelético, ligado ao esqueleto, o tecido muscular estriado cardíaco, que é o que nós encontramos no coração, e o músculo liso, que nós encontramos nos órgãos internos, como o esôfago, como o útero, né? E cada um deles vai ter uma contração. Então você tem que saber se é voluntário ou involuntário, se é rápido ou lenta, e aonde que está localizado esses músculos. Tudo bem? Muito bem. Então, dentro do tecido muscular, né, nós vamos possuir 2 tipos de fibras, né? Lembra que as fibras, elas são formadas pela união de células musculares. As células musculares vão formar uma fibra, e dependendo do tipo de exercício que você faz, da sua rotina de vida, existem 2 tipos de fibras, né? Nós temos as chamadas de fibras vermelhas, que são fibras que vão possuir a contração lenta. A fonte de energia principal das fibras vermelhas são os carboidratos e as gorduras. Então, quando você pratica atividades físicas, né, que não exige uma contração muito forte, como correr, caminhar, pedalar, jogar futebol, patinar, então essas atividades vão fazer com que o seu organismo vai possuir fibras do tipo vermelha, que são fibras mais fininhas, né, adaptadas a atividades de baixa intensidade, mas de duração prolongada. É por isso que, por exemplo, você perceba que alguns tipos de atletas, eles são bem magrinhos, ao contrário de outros que são muito fortes, certo? Então, por exemplo, um corredor, eu gosto de usar esse exemplo com meus alunos, né? Um corredor de longa distância, como aqueles quenianos que correm vários quilômetros, eles têm uma estrutura corporal bem menor do que outros corredores que fazem um tiro de 100 metros, né? Que tem que ser bem mais musculosos. Isso porque é o tipo de fibra muscular que é diferente nesses 2 corredores. Enquanto o corredor de longa distância vai possuir esse tipo de fibra do tipo vermelha, que é mais fininha, adaptada a atividades de baixa intensidade, mas de longa duração, nós temos as fibras brancas, que elas são grossas, são as fibras do tipo 2 que nós chamamos, né? Fibra de contração rápida, que geralmente são fibras que são formadas em atividades que exigem força. Então, por isso que muitos atletas, halterofilistas, corredores de curta duração que exigem velocidade e força, eles vão desenvolver esse tipo de fibra branca, fibra muscular branca, né? Que possui como fonte de energia o ATP, o glicogênio, que é um tipo de açúcar que existe na célula muscular, que é muito importante para fornecer energia para a célula. E quais atividades que você faz para desenvolver essas fibras brancas? Musculação, prática de luta. Então você pode perceber que esses atletas vão possuir um porte muscular maior devido à formação das fibras brancas, né, que são mais grossas, diferente das fibras vermelhas. Então, as fibras brancas são adaptadas a atividades de intensidade moderada e alta, né, de curta duração, mas que exigem muita força, ok? Então aprendemos um pouquinho sobre o tecido muscular e suas características, suas classificações, como que é a célula muscular,
os tipos de fibras. Espero que você tenha gostado. A próxima aula vai ser uma aula sobre o tecido nervoso, que é muito importante também, tá bom? Te encontro na próxima aula. Um grande abraço. Até a próxima.